Inclusive até psicólogas já nos procuraram com esse problema. Já tive pelo menos duas. Elas te Com procuraram problemas com ET. Tem uma aí, Ah. o codinome é HC. Não, HC já foi. Não, é HC. Tá certo, HC já foi. Foi a MP. Michele. O caso M. 3. É o M. Isso, MP. É Isso MP. daí, a paciente MP. É. Dá para colocar aí? É esse aí que tem um... Isso, essa paciente, ela é psicóloga. Quando ela nos procurou, ela tá vendo aí que aí é o apartamento dela e tá tudo encaixotado, Sim. ela está encaixotando, ela estava fugindo. Ela estava juntando tudo do apartamento dela, ela já tinha, né, alugado outro Em apartamento. frente. Ela que já tinha alugado. Que era no próximo, acho que umas 2, 3 ruas depois, ela estava fugindo. Por quê? Ela acreditava que o problema era no apartamento, porque também ela era visitada por ETs, quando ia anoitecendo, ela já entrava em pânico. Porque O quarto dela parecia um templo. A gente entrou no quarto dela, De tanto desespero. tinha santos, imagens religiosas do chão ao Orações teto, grudadas na oração, coisas de, tinha até oração antidemônio, né? Ela apelou para tudo, anjos, tudo, porque ela tinha medo dos Tão ETs. desesperada que ela estava. Ela entrava em pânico porque à noite vinham visitá-las. E aí, então, fizemos também tratamento com ela. Daí ela não precisou, ela chegou até morar um tempo, mas acabou não levando as coisas no outro apartamento. Quando ela melhorou, ela voltou para o apartamento dela. E você vê, era uma psicóloga. Ah lá, o retrato falado. Então, aí é um dos ETs que aparecia para essa psicóloga. Você vê que ele tinha um capuz, segundo ela, ele sempre aparecia encapuzado, esse daí. Que coisa. Tá, essa ilustração é sua, né? Isso, elas vão falando, eu vou Desenhando. desenhando o que elas estão me Belo descrevendo. desenho, muito Entendeu? bem feito. E aí, volta lá naquela ilustração, o Wagner. Isso aí. Aí, quanto tempo você leva para chegar aqui? Porque, por exemplo, eu tô vendo que tem uma pálpebra aqui meio baixa, o tal tamanho, tem uma coisa no centro da cabeça. Alguns eles falam, por exemplo, alguns elas escrevem com rabo, alguns elas escrevem às vezes com tipo protuberância, algum tipo de chifre, alguma coisa assim. Alguns são mais um réptil mesmo, outros não é tão escamoso. Então elas escrevem alguns marrons, alguns elas falam que são verde ou azulado, já teve casos de azulado. Então cada uma descreve. Nesse caso de um ela só jeito. teve o medo mesmo, não rolou. Não, ela estava uma paixão. Não, essa não houve, era pânico. Era pânico. Então, ele não teve nada positivo. Não. Não, mas esse reptiliano fazia o que exatamente na vida Só dela? assustava. Então, aparecia para ela. Só que assim, ela já estava em psicose, não é, Ione? Por quê? Ela mostrou, que aí não tem, mas até no meu arquivo, depois eu mostro para vocês, mas tinha um quadro na parede dela, e ela, que era de flores. E quando ela comprou, ela disse que eram só flores. Daí ela mostrou pra gente, ela realmente parecia o rosto de um ET. Ela mostrou um sapato dela, que tinha um enfeite no sapato, e a gente olhou, tinha o formato mesmo de um ET. Ou ela comprou isso, ou é coincidência, mas ela falou que tudo na vida dela começou a aparecer ET. E ela começou a enlouquecer. Ela já estava numa psicose. Já era um delírio, né? Já era um delírio, entende? Uma alucinação, foi juntando tudo. Mas é o que eu falei, para nós não importa. A gente tem que curar. Tem que curar, ajudar a pessoa a ver o que a gente pode fazer. Mas como é que você curou nesse caso aí? Qual que foi o processo? Às vezes, segredo profissional, mas às vezes a gente precisa entrar na loucura do paciente. Então, muitas vezes, o que a gente faz também? Eu entro na história dela. Lembra que nós falamos que o quarto dela parecia um altar, que tinha coisa de tudo quanto é religião, santo, tudo? Eu usei isso no início para acalmá-la. Eu mostrei para ela o quê? Se ela acreditava tanto
naquelas entidades divinas, se ela acreditava tanto, por que que um simples réptil era mais forte que todos aqueles santos deuses que estavam naquele quarto? Eu trabalhei a própria loucura dela, entende? Você entra a própria dentro... psicose. A própria psicose. Porque se eu simplesmente falar, Ale, você está psicótico, tudo isso que você está falando é loucura, não existe... A pessoa ela não vai aceitar. Vai falar, você não quer me ajudar, vou procurar outra pessoa. Entendeu? Entendi. Então eu entro na psicose dela. Eu entro na fantasia dela. Eu uso a própria... Isso é uma técnica, dá certo para alguns pacientes. Entende? Não é para todo mundo. No caso dela foi assim. Já que você perguntou como, eu entrei na psicose dela, entende? E ensinei ela a ser forte, que aqueles deuses que ela acreditava são muito mais fortes. Ela não teve mais o problema ali. Conseguiu voltar para o apartamento, não teve mais as visões. Esse é um caso. Muito, muito legal. Vamos continuar ali. Próximo. Vagnão, essa câmera aí, ou ela ficou fora da tomada, ou ela superaqueceu. Vagnão. Não, mas o Vagnão, vamos colocar aqui o próximo caso, então. O próximo é LP. Aí, boa. A LP é funcionária pública e ela tinha visitas. Ela não é só reptiliano. Ela tinha visitas também de seres que, segundo a descrição dela, eram demônios, seres demoníacos. Então, ela recebia. E um também que parece um Grey. Vai aí para frente, tem um outro desenho que ela me descreveu, quer ver? Vai lá para frente, tem um outro ser. Vai passando, pode, vai lá pro final, vamos ver. É um serzinho que tem aí. Aí o reptiliano que aparecia, mas com essa ela via também o que parece ser Grace. Ela me descrevia baixinho, cabeçudo, vai para frente, deve ter aí. Tem, talvez? Não? Não tem aí? Tá. Então aí está só do reptiliano, mas essa não era só reptiliano. Essa ela via, o que ela descrevia como demônios, tinha uns baixinhos cabeçudos, parecia Grace. Ela não é ufóloga, então ela, em geral, o paciente, ele vai descrevendo o que ele vê. E aí eu vou então desenhando, mas eu acho que ficou lá no outro arquivo. Bota o reptiliano pra gente olhar lá, então, Vagnão. Ela via os reptilianos, só que o que mais ela tinha medo eram os reptilianos. Né? E então essa também, ela não conseguia, quando ela nos procurou, ela não conseguia mais trabalhar, ela não conseguia estudar, ela não conseguia nem se concentrar nas coisas. E ela tinha também uma coisa interessante, ela tinha uma patologia, ela não deixava ninguém tocar no corpo dela, ela detestava qualquer um, ela sentia repulsa, ninguém poderia tocar no corpo dela. Por isso ela tinha dificuldade, inclusive, de namorar, inclusive de se relacionar. Porque ela não aceitava isso, uma repulsa. Então, essa daí também, essa ficou bastante tempo. Fiz tratamento aqui uns 5 anos, não é, Ione? Mais ou menos. Nossa, 5 anos? 5 anos. Só que depois, aos poucos, ela foi voltando a conseguir novamente. Ela até prestou concursos, passou, voltou a trabalhar, conseguiu se relacionar com as pessoas. A coisa do corpo não chegou porque depois ela parou. Não consegui tratar isso, teria que ver o que era. Mas ela conseguiu conviver com essas coisas, conseguiu entender e chegou uma hora, ela continua vendo. Só que ela não se assustava mais, ela não deixava mais se aproximar, ela conseguia repelir. Então, essa daí foi um caso um pouco diferente nesse sentido. Vou lembrar de novo a nossa audiência aqui, que esses desenhos são você mesmo que faz, com base no relato das pessoas. Durante a sessão. Entende? Gente, ele está representando
através de uma arte feita em papel, o que as pessoas contam. É só isso. É retrato falado. É o retrato falado. Pode colocar o pessoal fica... as fotos do grupo secreto. Não, mas nem tem foto. Tem foto. Não, mas tem a Nesse foto caso não, do reptiliano não vai ter. Não, vai ter a foto da pessoa só. Sim, mas só pra pessoa qual é entender. a dúvida deles? Não, é porque o pessoal fica tentando entender. Que é verídico de acordo com o desenho que pode ter sido inventado. Sim, não, o desenho natural. Eu, como psicanalista, durante a sessão, você faz. eu vou desenhando. É retrato falado. É o retrato só vai falando. Por quê? Para o meu registro, o meu acompanhamento. Entendeu? Quem estiver reclamando aí, volta pro umbral e deixa a gente tocar o nosso papo. Não, e inclusive o desenho tá excelente aqui. Muito dá bom. pra A gente já viu uns desenhos de ET que dá vontade de dar risada. Não, esse aí tá ótimo. Tá maravilhoso. ótimo. Tá excelente. O que são os objetos ali? Você confirma, né, com a pessoa, ó, isso aqui, Uhum. que você viu, é parecido, é isso, não é? Então, aí são objetos que elas me descrevem que tem no corpo delas. São máquinas, alguns parecem chips, parece tipo chip mesmo que a gente tem dentro de computador. Então elas vão me descrevendo o que tem. Uhum. E aí eu vou desenhando para registrar para sessões o que elas vão descrevendo. Como a polícia faz o retrato falado. Sim. Exatamente isso. Ele vai lá, era assim, tinha chifre, era olho assim, assado, você vai... E são desenhos muito bons, muito legais. O que tá escrito ali? Tá escrito seres da luz? Sim, porque no caso ela via tanto seres que ela falava como demônios, como também seres de luz, anjos, tudo. Então era como uma batalha. Entendi. Era tipo uma batalha, que ela via coisas boas e coisas ruins. Uhum. Interessante. Tá, e tudo isso ela te contou acordada, né? Isso. Tá. No caso dessa, não é hipnose. Não é hipnose. Não. Tem mais desenhos aí desse mesmo caso. Vai colocando aí, Wagner, pra gente dar uma olhada. Que acho que são os implantes ali, não é? Sim, que ela Vamos ia ver. me descrevendo. Que tem aqui? Isso daí... Sim, coisas que ela vai descrevendo. Você está vendo? Parece caixinhas, ela descreve. Tem como pontas, parafusos, e isso é acoplado ao corpo. E ela, por exemplo, ela chegava nas sessões, eu sinto dores em tal parte do corpo. Então, daí eu pedia para ela se concentrar, não chega a ser uma hipnose, ela está acordada, e eu falava, mas me descreve nessa parte do corpo, o que você está sentindo. Sinto isso, mas o que você vê aí? O que tem? E aí ela vai descrevendo e eu vou anotando. Uhum. E, no caso, eu desenho para registrar. Continua, o que mais tem aí nesse mesmo caso aí? Aí são... Sim. Aí, por exemplo, é o que eu falei. Ela descreve o que está por fora e isso daí era uma coisa que ela dizia que tinha um tubo e entrava por dentro dela. E ela dizia que via à noite esses seres colocando isso nela. Nossa. Mas não levava para fora, não botava numa nave, nada disso. Não, não teve nenhum caso dos que a gente atendeu de ser levada para uma nave, alguma coisa assim. Em geral era na casa da pessoa, isso à noite, esse contato com esses seres. Esse experimento médico, digamos. Sim. O que tinha ali? Ali é o negócio do capacete, não é? O que tá mostrando ali? Então, ali tem um misto. Você está vendo que há algumas coisas que parecem insetos. Uhum. Ela tem uma coisa lá que parece uma aranha, parece uma larva. Elas me descrevem. E isso várias já descreveram. Só que parece assim, algumas é um misto, parece que é tipo um ser astral. Uhum. Alguns é meio mecânico. Você lembra, novamente vou pegar um exemplo do Matrix. Uhum. Lembra no Matrix 1, quando o Neo está sendo interrogado pelo Smith, e daí o Smith introduz um aparelho no umbigo do Neo. Lembra que parece um inseto, as perninhas, o rabo, uma larva? Algumas me descrevem assim, é um misto de inseto com uma máquina mecânica. É uma espécie de uma tecnologia. Robótico. É um inseto robótico. Muitas delas descrevem isso. E algumas descrevem alguns que parecem tipo larvas, mas é etéreo, parece astral, não parece mecânico. Uhum. Então, variam.
Que loucura. Vamos ver o próximo caso aí.